pessoal! Bom dia, família! Bom dia, crianças! Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, no nome de Jesus, nessa manhã. Amém? Hoje a tia Ju está aqui para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. É esse livro vivo e verdadeiro, onde tudo que é falado aqui, crianças, não tem historinha não, viu? Tudo que aconteceu aqui é verdadeiro, foi Deus que fez todas as coisas. E assim nós vamos continuar aprendendo mais de Deus quando nós aprendemos da sua palavra, das histórias da Bíblia que ele deixou para nos ensinar. Amém? E hoje nós vamos falar, gente, de um rapaz que vestiu uma túnica. É, isso mesmo, que ganhou uma túnica. Olha só, a minha túnica, eu tô com uma túnica também. Túnica é como se fosse um casaquinho assim, ó, bem grande, bem comprido, com a manga longa, sabe? Essa daqui é tipo de uma túnica. E nós vamos falar hoje de um rapaz que vestiu uma túnica. E você, já ouviu falar desse rapaz? Você tá lembrado dele? Ele se chama José. Isso mesmo, José. Hoje nós vamos falar um pouquinho de José. Nós vamos falar um pouquinho dos momentos que José passou na vida dele. Para isso, nós vamos chamar a nossa Bíblia para nos ajudar. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Esse versículo nós vamos decorar hoje, ok? Repete comigo então. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos repetir? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre isso. E a nossa história, ela vai estar lá no livro de Gênesis, capítulo 39, onde nós vamos falar um pouquinho sobre José. Antes, crianças, eu quero dar os parabéns para duas crianças, dois irmãozinhos que estão fazendo aniversário hoje. É isso mesmo. Um é o Miguel e a outra é a Melissa. Parabéns, meus queridos. Que Deus abençoe muito a vidinha de vocês e que vocês continuem crescendo no caminho do Senhor. Amém? E agora, vamos para a nossa história, crianças? Então, crianças, nós vamos falar de José. José era filho de Jacó. Quem se lembra aí da história, hein? José era filho de Jacó. E José, gente, ele era um dos filhos de Jacó, porque Jacó, ele tinha no total 12 filhos, sendo que 2 filhos mais novos eram José e era Benjamim, os filhos da sua amada esposa Raquel. Como eles eram os filhos da velhice de Jacó, Jacó se apegou muito a eles e Jacó amava muito José, porque José, ele era um menino, um rapaz obediente em tudo. Ele honrava o seu pai. Ele não gostava de falar mentira, não. E ele gostava era de ajudar Jacó em tudo que Jacó pedia. Jacó pedia a José para ir ao campo, olhar as ovelhas, levar a comida para os irmãos. E sempre José obedecia a Jacó. E por conta desse comportamento de José, aconteceu uma coisa muito chata, gente. Os irmãos de José, aqueles outros irmãos, os 10 irmãos de José, mais velhos, eles tinham um ciúme de José. Eles ficavam com a cara feia, olha, para José, e eles não gostavam de ver o pai Jacó amando José, vendo que José era obediente. Eles tinham ciúme de José porque José fazia as coisas certas, ele fazia boas escolhas. E então todos aqueles irmãos de José não gostavam dele, gente. José
ficava ali numa situação bem difícil, porque eles não gostavam de José. E certo dia, o que aconteceu, gente? O Jacó, o pai de José, deu a ele um presente igual esse aqui da tia Ju, igual essa túnica que eu estou vestindo. Ele mandou fazer uma túnica linda para José. E quando ele deu essa túnica para José, olha só que túnica linda, gente. Quando ele deu essa túnica para José, os irmãos ficaram com mais ciúme ainda. Eles ficaram com a cara feia para José e eles que também queriam uma túnica igual para eles. Só que, gente, os irmãos de José, eles não tinham um bom comportamento, eles não tinham um bom coração como José tinha. José temia a Deus, amava a Deus e obedecia o seu pai e ouvia o que o pai falava. Já os irmãos, eles não faziam isso, pelo contrário, eles faziam coisas feias, falavam mentira para o pai, enganavam o pai e eles não obedeciam ao pai nem a Deus. E por isso, gente, vocês acham que eles iam ganhar algum prêmio por agirem daquele jeito? Eu acho que não, né? Eu acho que quando nós fazemos o que é bom, quando nós honramos os nossos pais e honramos a Deus, naturalmente nós ganharemos presentes de Deus, presentes dos nossos pais, não é mesmo? Mas se nós não obedecemos, agimos mal, o que vai acontecer? Dificilmente, né? Nós vamos ser recompensados. Mas, crianças, algo aconteceu. José, ele foi fazer algo para o seu pai, foi visitar o campo para levar comida para os irmãos. E aí, gente, lá no campo, os irmãos, mais uma vez, com ciúme de José, decidiram fazer mal para José. Decidiram jogar José num buraco aonde ele pudesse ficar lá. E naquele momento, passou ali por aquele lugar, gente, alguns mercadores passaram por ali, sabe? E quando eles passaram por ali, eles estavam indo rumo ao Egito e os irmãos de José decidiram vender José como se fosse um escravo para o Egito. Eles queriam se livrar de José. E aí, gente, eles pegaram a túnica de José, eles rasgaram a túnica, passaram sangue na túnica, tudo para levar a túnica para o seu pai e falar uma mentira para ele, como se José tivesse sido atacado por uma fera do deserto, uma fera, um animal muito bravo do deserto. E ali, gente, eles fizeram esse plano mal, eles fizeram uma má escolha. Eles fizeram uma escolha pelo pecado, pelo sentimento de ira, de raiva, de ciúme. Por causa desses sentimentos, eles tiveram uma má atitude. E aí eles resolveram fazer um mal para o seu irmão José. José, então, ele é vendido por algumas moedas, por algumas moedinhas para estes mercadores. E então, aqueles mercadores levaram José para o Egito como escravo. E aí trocaram a túnica de José, colocaram nele uma outra túnica, que agora seria uma túnica, uma roupa de escravo, uma roupa de humilhação, né? Seria uma humilhação José passar por tudo isso. E aqueles homens então levaram José até um lugar. Qual lugar que eles levaram José? O Egito. Eles levaram José para o Egito. E lá no Egito, esses homens, eles venderam José para o oficial de um grande rei do Egito, que era o faraó. O oficial do faraó se chamava Potifar. Ele tinha um grande poder lá no Egito também, abaixo de faraó. E então, gente, esses homens venderam o José
para o Egito, para Potifar. E quando ele chegou lá no Egito, quando José estava lá, ele se tornou escravo e ele não sabia nem por que ele estava lá, por que os irmãos fizeram aquilo com ele. Ele ficou muito triste, mas apesar disso, gente, a Bíblia nos diz que Deus era com José. Deus tinha um propósito nisso. Deus queria ensinar também a José a ser paciente e a ser generoso também. E então, em tudo Deus tem um propósito. E José, que era um rapaz obediente, que era um bom filho, ele foi vendido ao Egito. Um dia, ainda lá na casa de seu pai, José tinha tido um sonho aonde 11 espigas de trigo se dobravam diante da espiga de trigo dele. Todas se dobravam diante dele. E ele também teve um outro sonho, aonde o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam também diante dele. E aqueles sonhos de José, eles tinham um significado que iria se cumprir depois de muito tempo, depois de muitos anos. E esse sonho, ele iria se cumprir depois que ele estivesse no Egito. Por isso, Deus tinha um propósito. Em todas as coisas, Deus tinha um propósito de levar José ali para o Egito. Gênesis 39, a Bíblia nos diz o seguinte, em Gênesis 39, versículo 5, fala assim, ó: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Gente, tudo o que José fazia ali no Egito, ele prosperava. E então, quando ele foi vendido como escravo e trabalhou para Potifar, Potifar colocou nele também uma outra veste, né? Uma veste de servo, né? Só que depois de um tempo, algo muito triste aconteceu. A mulher de Potifar inventou uma mentira contra José. E por conta dessa mentira, gente, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma injustiça. José foi preso. E aí então trocaram as vestes de José. Colocaram vestes de prisioneiro em José. Ele foi levado à prisão. Ficou lá na prisão do Egito. Injustamente, gente. Por causa de uma mentira que inventaram contra ele. Nessa hora, tiraram as vestes dele também, e ele trocou as vestes e ele foi colocado nele a veste da injustiça, porque José não merecia estar ali na prisão. Pelo contrário, porque ele não queria pecar contra o Senhor, ele correu do palácio de Potifar para que ele não fizesse coisa errada, não pecasse contra o Senhor. E por conta disso, a esposa de Potifar falou uma mentira, fez um plano contra José, que fez com que ele fosse levado à prisão. Mas naquele tempo, gente, lá na prisão, Deus também estava com José. Tinha mais outros prisioneiros ali, tinha 2 prisioneiros que vieram lá do palácio do faraó. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. Eles trabalhavam no palácio do faraó, cozinhando, fazendo pães, servindo o faraó. E então, um dia esses homens tiveram um sonho lá na prisão onde José estava. E eles começaram a gostar também muito de José, porque José fazia tudo que era certo. Ele estava fazendo amizade com os presos ali também da cadeia. E ali eles tiveram esses 2 sonhos. E eles falaram para José. E José, então, gente, mesmo ali na prisão, ele, mesmo com aquela veste de injustiça,
injustiça, daquilo que fizeram para ele, ele não reclamava, ele não ficava com raiva de Deus por isso, mas ele teve paciência de saber que o Senhor estava com ele e o Senhor ia tirar ele dali. E naquela situação dos sonhos, José então falou para aqueles dois homens o que significava o sonho. Primeiro ele falou assim: não é de Deus a interpretação? Então, se é de Deus a interpretação, ele vai dar a interpretação. E realmente Deus deu a interpretação do sonho para José. E o sonho se cumpriu. Depois de 3 dias aconteceu o que um deles, o copeiro, tinha sonhado. Ele voltou a trabalhar no palácio de Faraó. E quando ele foi para lá, José falou: não se esqueça de mim quando você for para lá. Fale para Faraó que eu estou aqui injustamente. E então o copeiro foi para Faraó, trabalhou novamente, mas ele se esqueceu de José. Mas passados 2 anos, gente, mais ou menos, que José estava na prisão, houve algo muito interessante. O faraó teve 2 sonhos também, gente. E o faraó chamou os magos, aqueles que ele achava que poderia interpretar os sonhos, mas ninguém podia interpretar os sonhos de Faraó. Um dos sonhos de Faraó tinha a ver com vaquinhas, com vacas. Eram 7 vacas mais gordinhas e 7 vacas magrinhas. E no sonho de Faraó, as vacas gordinhas eram engolidas pelas vacas magras. E então, gente, naquele sonho, Faraó ficou desesperado, acordou desesperado, sem saber o significado daquele sonho. Foi quando então o copeiro se lembrou de José e ele disse: Faraó, eu conheço um homem que interpreta sonhos. Quando eu estava na prisão, o sonho que eu tive e ele interpretou aconteceu exatamente como ele disse, Faraó. E Faraó, naquele momento, mandou chamar José à presença dele. E naquele momento, José sai da prisão. E José, então, ele vai ao encontro de Faraó. E naquele momento que ele chega ao encontro de Faraó, José olha para Faraó e fala que a interpretação, ela vem de Deus. E que Deus é que dá a interpretação dos sonhos, não é ele. Então ele pediu que Faraó lhe contasse o sonho. E Faraó então contou o sonho para José. E então, gente, o que aconteceu? Deus deu a interpretação do sonho para José. E José falou para Faraó exatamente o que significava o sonho. Ele disse que as vaquinhas, o sonho das vaquinhas significava que viria um tempo de muita fome, um tempo aonde seriam 7 anos de uma vida boa, onde eles teriam fartura, mas viria também um tempo de 7 anos de fome sobre a terra. E então o faraó ficou muito assustado com isso, mas ele ficou também temente, sabendo que a interpretação de José não vinha dele, mas vinha do Deus que José servia. E por conta disso, Faraó falou: eu não vou achar outro homem que tenha uma interpretação de Deus como esta. Você, José, a partir de hoje será o governador do Egito. Você tomará conta de todo o Egito. Não terá ninguém mais importante no Egito. Só terá eu e depois você será o homem mais importante do Egito. E você cuidará de tudo. E eu te darei um anel. Isso mesmo, Faraó deu para José um anel. Gente, um anel é uma honra enorme. É um poder que Faraó estava dando ali para José. E então, gente, as vestes de José são trocadas. Elas são trocadas para uma veste branca, uma veste de honra. Então, gente, José se tornou o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Ele se tornou um grande governador do Egito. A sua túnica agora mudou para uma túnica de honra, uma túnica aonde
ele tinha um colar de ouro, onde ele tinha uma roupa de linho fino, que era um material muito caro, um material muito fino. E ali, gente, José, ele recebeu a honra de Deus. Ele, mesmo naquela situação difícil, tendo passado por tantos momentos difíceis com a sua família, com seus irmãos, um momento de injustiça, mesmo assim, Deus estava com José e José aprendeu a ter paciência para poder passar por cada momento, sabendo que Deus estava com ele e que Deus é que iria tirar ele daquela situação. Às vezes as pessoas falam assim: não tem mais jeito, tá na prisão, aquela pessoa tá presa, como é que ela vai sair da cadeia? Acabou, né? E aí não, Deus vem e muda a vida, tira a prisão, liberta aquele homem da prisão. E aí Deus faz tudo novo e eleva aquele homem a uma posição de honra, uma posição de destaque. E ali, gente, no Egito, Deus honrou José e deu a José todo o poder que ele precisava ali para poder se manter íntegro, se manter fiel ao seu Deus. E Deus se agradava de José, porque José era fiel a Deus, mesmo estando num outro país, que era o Egito, onde as crenças eram diferentes, onde a cultura era diferente do seu povo. José, ele não se corrompeu, ele tinha um caráter de Deus, de permanecer fiel, de falar não para mentira, de falar não para as coisas que não agradavam a Deus, para as tentações. E por conta disso, Deus honrou a vida de José. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Depois de muitos e muitos anos, né? Depois que os anos se passaram, vieram 7 anos de fome. E aí, José, como ele era sábio, ele tinha recebido a inteligência de Deus, ele guardou muita comida no Egito. E todos os povos da terra foram atrás do Egito para comprar comida, porque era o único lugar que ainda tinha comida para vender. Por isso, os irmãos de José, Jacó, mandou os irmãos de José irem até o Egito para poder comprar comida. E então, quando eles foram até o Egito para comprar comida, eles se depararam, gente, com José. Eles foram comprar comida e viram José. Só que eles não reconheceram José. Não sabiam que José era o seu irmão, aquele que eles tinham vendido, né? E que fingiam que tinham morrido para o seu pai. Eles foram no Egito. José reconhece os seus irmãos. E ele fica quieto, ele fica em silêncio. E ele resolve não pagar o mal com o mal. Ele resolve ter um coração generoso, ele resolve perdoar os seus irmãos por tudo aquilo que eles tinham feito a ele. E então José manda encher os sacos dos seus irmãos com muito mantimento. Ele devolve até mesmo o dinheiro que eles pagaram por aquele mantimento. E ele manda então os guardas encherem aquelas sacolas com muita comida, com muita fartura para os seus irmãos, para que eles levassem para casa de seu pai. E, gente, José, ele perdoou os seus irmãos por tudo o que eles fizeram com ele. E no final da história, José ainda manda trazer o seu pai, trazer toda a sua família para morar no Egito com ele. E ali eles se abraçaram. O pai, que achava que José tinha morrido, ficou muito feliz, ficou muito surpreso, e os dois choravam muito, choravam juntos. Mas José, ele sabia que tudo aquilo tinha acontecido porque Deus tinha permitido, Deus estava no controle. Então, por isso, ele não reclamou, ele não culpou os seus irmãos, mas ele esperou todo aquele momento difícil passar, até que Deus o honrasse, até que Deus o elevasse à posição de governador do Egito. E assim ele pôde fazer algo bom pela sua família também no final. Deus honrou José, mas nem por isso, não é porque ele estava numa posição de governo, de autoridade, que ele humilhou os seus irmãos, não. Ou que ele começou a ser grosseiro, se achando tal. Não.
Em nenhum momento José, ele teve soberba no seu coração, ele elevou o seu coração, mas ele tinha um coração humilde, sabendo que ele só estava naquela posição porque foi Deus que o colocou. Então, crianças, vamos aprender com José. Vamos aprender a ter paciência, a sermos generosos e principalmente a honrar os nossos pais e a honrar a Deus com as nossas atitudes, fazendo boas escolhas e falando não para o pecado, não para os planos do mal. Se alguém tentar te chamar para fazer uma coisa errada e você sabe que aquilo não agrada a Deus, não agrada aos seus pais, tenha coragem, criança, se posicione e fale não. Isso não, eu não faço porque não agrada a Deus. Isso eu não faço porque eu vou pecar contra o meu Deus. Não, eu não vou fazer isso. Então, crianças, vamos ser fortes e corajosos. Vamos ser humildes e ter o caráter de Deus. Jesus, ele nos ensina isso também. Jesus nos ensina a sermos humildes, a sermos generosos, a amar os nossos inimigos, a perdoá-los e a orar por eles. José teve várias vestes que ele precisou vestir. Ele teve várias túnicas que ele precisou colocar, né? A túnica da humilhação, da injustiça, né? Mas teve uma túnica que ele sempre vestiu, que foi a túnica da obediência. Como filho, ele sempre foi obediente. Ele sempre fez as coisas certas e por isso ele também vestiu a túnica que era uma túnica de destaque, porque vestiu a túnica da honra. A honra de Deus, essa túnica ele nunca mais precisou trocar. Essa túnica é a túnica da honra que permaneceu na vida dele, por toda a vida dele e pela sua descendência. Por isso, crianças, vamos orar agora ao Senhor e vamos pedir ao Senhor para que nós possamos ter a túnica, vestir uma túnica e seja essa túnica a túnica da obediência aos nossos pais e ao Senhor. E o Senhor se agradará muito de você e te dará muitos presentes do céu para a sua vida, para a sua geração, para a sua descendência. Amém? Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus que está conosco em todos os momentos. Senhor, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a sermos pacientes, como José foi. Nos ajude, Senhor, a esperar no Senhor, mesmo quando somos injustiçados. Ó Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a confiar no Senhor. Fica, Senhor, com cada criança. Livra-nos de todo mal, livra o nosso coração do mal, mas nos ajude a fazer boas escolhas. Nos ajude a ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que nós possamos sempre lembrar que as boas escolhas, ela nos dá honra, as boas escolhas nos levam pelo caminho que o Senhor quer que nós venhamos andar, o caminho de Jesus, o caminho do céu. Amém? Um grande beijo para vocês, até a próxima aula, tchau!